metabolismo aeróbio da criança é bastante eficiente, né? E para avaliar o comportamento do metabolismo aeróbio durante a infância, eu me baseei numa equação de Fick, né? Que coloca que o consumo máximo de oxigênio, que é uma variável que representa bem a condição cardiorrespiratória, e por esse motivo o metabolismo aeróbio, a equação de Fick, então, ela coloca que o VO2 máximo é igual ao débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Essa equação do Fick quer dizer o seguinte, que para que a gente tenha uma boa capacidade de absorver oxigênio em nível muscular, vai depender do meu coração ser competente o suficiente para bombear o sangue para a musculatura em atividade, e vai depender também da capacidade desse músculo absorver o oxigênio que está sendo oferecido pelo sangue que está chegando nessa musculatura. É isso a equação de Fick. O débito cardíaco vai indicar a capacidade do coração em bombear sangue para a musculatura em atividade, e a diferença arteriovenosa de oxigênio vai representar essa capacidade do músculo absorver esse oxigênio fornecido pela corrente sanguínea, bombeada lá pelo coração. E aí eu falei que eu gosto muito desse gráfico. Por quê? Porque na equação de Fick, a gente pode fracionar o débito cardíaco pelo produto da frequência cardíaca vezes volume de ejeção ou volume sistólico. A capacidade do coração bombear sangue vai depender da minha capacidade de frequência cardíaca e da quantidade de sangue ejetada a cada sístole, a cada contração que o meu coração faz. Então, quando eu multiplicar o número de batimentos por minuto pela quantidade de sangue que é ejetado, eu vou ter o valor do meu débito cardíaco em litros por minuto. Em repouso, em média, um homem de 70 quilos consegue bombear por minuto 5 litros de sangue. Em esforço máximo, a gente pode chegar a 200 litros de sangue por minuto. Isso no caso de atletas, tá? Que podem chegar a 200 batimentos no caso de não atleta, perdão, 200 batimentos em torno de 100, 120 ml, daria em torno de 20, 24 litros por minuto. Enquanto que um atleta, ele também chega a 200 batimentos, só que a capacidade de ejeção dele pode chegar a 200 ml. Isso vai levar a 40 litros por minuto. Olha que loucura! O que é um coração de um atleta treinado em atividades de longa duração? Essa é a característica do débito cardíaco do atleta que eu estou falando. É o dobro da capacidade de um cara que é não atleta. Na criança, como funciona isso? O débito cardíaco não é eficiente para bombear o sangue. Por quê? Porque a criança tem um coração menor e um volume de ejeção menor. E é o que mostra aqui, ó. A criança tem um volume de ejeção bem menor do que o adulto, bem menor. O que ele faz para compensar isso é ter uma frequência cardíaca maior. Então, o débito cardíaco da criança é caracterizado por uma frequência cardíaca maior, um débito cardíaco, um volume de ejeção bem menor, fazendo que o débito cardíaco da criança, ou seja, a capacidade do coração dela bombear sangue para a musculatura em atividade, ser inferior à de adultos, conforme vai aumentando a intensidade do exercício, partindo do repouso e aumentando a intensidade do exercício. O débito cardíaco vai aumentando, ou seja, a capacidade de bombear sangue pelo coração vai aumentando, mas sempre inferior ao comparado com o adulto. Então, o que faz uma criança ser boa para obter ATP, ou melhor, ressintetizar ATP, via metabolismo aeróbio? A diferença se dá na capacidade que essa criança tem de absorver oxigênio em nível muscular. A diferença artério-venosa de oxigênio da criança é maior do que o adulto. Isso coloca ela num patamar legal e interessante para realizar atividades de longa duração. Por que isso acontece? Porque ela tem essa maior capacidade de absorver oxigênio em nível muscular?
para revisar, porque ela tem a maior quantidade de mioglobina dentro da célula muscular. O que é a mioglobina? São organelas responsáveis em armazenar oxigênio dentro da célula muscular. Mio vem de carne, músculo. Mioglobina seria algo análogo à hemoglobina na corrente sanguínea. A hemoglobina transporta o oxigênio pela corrente sanguínea e a mioglobina, mio de carne, armazena o oxigênio dentro da célula muscular. Crianças também têm o maior número, tamanho e área superficial da membrana mitocondrial do músculo esquelético. Daqui a pouco eu vou comentar o que favorece isso. Crianças, além de ter o maior número, tamanho e área superficial de mitocôndrias, que é a usina de energia do nosso corpo, elas também apresentam um maior nível de atividade enzimática, ou mesmo concentração de enzimas implicadas no ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Todas essas características favorecem um maior consumo de gordura como fonte de energia para a síntese de ATP. Isso eu comentei na última aula, e o assunto hoje é como se comporta esse consumo de oxigênio na criança, que é bom, ao longo da infância, e como é o desempenho de crianças em provas de longa duração, já que elas apresentam um bom comportamento aeróbio durante a infância. Ok, gente? Após essa breve revisão e a introdução do que eu vou conversar com vocês hoje, vocês gostariam de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ou fazer alguma colocação sobre o assunto que eu acabei de revisar ou sobre outro assunto? Essas informações são importantes, sabe, para a gente entender a criança fazendo atividade. Posso seguir, então? Tá, joia. Obrigado, Luiz Guilherme. Valeu. Bom, o VO2 máximo, ele aumenta ao longo da infância, acompanhando o crescimento das dimensões corporais. Mas a gente só vai aumentar, desculpa, a gente só vai observar esse aumento do VO2 máximo quando a gente analisar o VO2 máximo em valores absolutos. Daqui a pouco eu explico a diferença de valores absolutos e relativos do VO2 máximo, ou vou relembrá-los, porque talvez vocês já tenham visto isso. Até os 12 anos, as curvas de crescimento do VO2 máximo não apresentam diferença significativa entre os sexos. Em tese, gente, meninos e meninas até os 12 anos, não fisiologicamente, não tem por que apresentar uma capacidade cardiorrespiratória diferente. Se eles forem expostos aos mesmos estímulos, a condição é a mesma. Isso indica que eles podem participar de atividades que envolvam o metabolismo aeróbio de igual para igual. Não há diferença. Após os 14 anos, as meninas vão começar a atingir um platô, enquanto os meninos continuam com valores crescentes até os 18 anos. Eu sempre gosto de fazer um parênteses nessa informação, porque quando a gente lê isso, dá a impressão que os meninos vão ficar mais tempo com melhoras no VO2 até os 18, enquanto as meninas vão parar com 14. Mas não é isso. É porque as meninas vão experimentar uma melhora, não tão proeminente, mas uma melhora do consumo de oxigênio em valores absolutos por conta do crescimento, mais cedo que os meninos. Porque as meninas começam a crescer mais cedo, por volta de 10, 12 anos, as meninas já começam a experimentar a influência da puberdade e as modificações no corpo e no organismo que permitem elas terem um estirão do crescimento. E como elas começam mais cedo, elas terminam mais cedo. Então, por volta de 14 anos, está atingindo o platô. Como os meninos vão começar a experimentar esse aumento de crescimento por volta de 13 a 15 anos, vai encerrar por volta de 18. Então, meninas começam mais cedo e terminam mais cedo. Meninos começam mais tarde, por isso acabam mais tarde. Mas o tempo de processo de crescimento é o mesmo, entre 3 a 5 anos. Então, tomem cuidado. As meninas atingem o platô com 14 anos, com relação às melhoras no VO2, porque elas começaram antes. Os meninos continuam até 18, mas porque eles começaram mais tarde. Ficou claro isso para vocês?
Bom, vamos falar agora sobre consumo de oxigênio relativo e consumo de oxigênio absoluto, antes de eu entrar nessa informação. Agora é a hora que eu sinto saudade do quadro, sabe? Porque eu gosto de dar alguns exemplos. Se vocês puderem anotar aí esse meu exemplo, é o seguinte: valores de VO2 máximo absoluto vêm expressos só em litros por minuto. Então, imagina o seguinte, que eu informo para vocês que o meu VO2 máximo foi calculado em valores absolutos e é de 3 litros por minuto. Minha capacidade de absorver oxigênio gira em 3 litros por minuto. E vamos supor aqui que o Luiz Guilherme, ele também fez uma avaliação e o valor absoluto também foi de 3 litros. A pergunta é: quem tem o melhor consumo de oxigênio? Quem tem a melhor condição cardiorrespiratória? O Hugo ou o Luiz Guilherme? Em valores absolutos, não dá para dizer, porque os dois apresentaram num teste 3 litros por minuto. Nessas horas, é melhor saber o valor relativo de VO2 máximo. Relativo a quê? Relativo ao peso, porque a gente consegue distinguir melhor a condição cardiorrespiratória das pessoas. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer a conversão agora, tá? Peguei meu celular aqui e vou fazer o seguinte. Vou partir do princípio que eu tenho 70 quilos e o meu VO2 absoluto foi de 3 litros por minuto. Então, eu vou transformar isso em valores relativos. Davi está dizendo que o Luiz tem 56 quilos, mas eu vou falar que o Luiz tem 80 para diferenciar, tá joia? No meu exemplo. Então, eu vou transformar o meu valor absoluto de 3 litros por minuto no valor relativo ao meu peso. Para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, valeu, Luiz. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar litros em mililitros. Então, 3 litros para mililitro fica 3.000. Se eu dividir 3.000 pelo meu peso, 70, eu vou chegar ao valor do meu VO2, eu vou arredondar aqui, 43 mililitros. Então, eu vou escrever aqui. O meu VO2 absoluto, o absoluto, estou escrevendo aqui, era 3 litros de oxigênio por minuto. Quando eu trabalhei esse valor pelo meu peso, 43 mililitros por quilo de peso por minuto. Então, o meu valor absoluto é de 3 litros por minuto e meu valor relativo, 43 mililitros. Bom, o valor absoluto do Luiz também foi o valor absoluto, também foi de 3 litros por minuto. Mas vamos falar que o Luiz tem 80 quilos. É um cara que iniciou um treino de hipertrofia nessa pandemia e mudou completamente o seu somatotipo. E hoje está um cara com 80 quilos. Eu não conheço pessoalmente o Luiz Guilherme, mas vou transformar aqui o VO2 dele absoluto em relativo. Vou fazer o mesmo cálculo. Vou transformar litros em mililitros, dá 3.000, e vou dividir por 80 quilos. E o VO2 dele vai ser 37,5 mililitros. Pô, eu queria dar força para ele e deixei ele com um VO2 pior que o meu. Não era minha intenção, Luiz, mas acabou acontecendo isso. Ó, o seu VO2 relativo ficou 37,5. Então, apesar de eu ter dito que o nosso valor absoluto dos dois era 3 litros por minuto, o nosso valor relativo foi diferente pelo peso. E pelo VO2, eu apresentando 43 mililitros por quilo por minuto, e você, Luiz Guilherme, apresentando 37,5 mililitros por quilo por minuto, demonstra que a minha condição cardiorrespiratória nos valores relativos foi melhor que a tua.
O valor relativo serve para isso, distinguir melhor quem que está numa melhor condição cardiorrespiratória. Nesse meu exemplo, fui eu. Eu queria colocar você, mas, enfim, errei aqui nos cálculos. Para que serve, Hugo, o valor absoluto? O valor relativo distingue melhor a condição cardiorrespiratória. Mas e o valor absoluto? Para que então me serve eu informar que eu fiz uma atividade e nessa atividade, durante meia hora, eu consumi 22 litros de oxigênio por minuto? Para que serve essa informação? Essa informação do valor absoluto, ela é muito legal quando a gente quer calcular gasto calórico. Então, é mais ou menos assim, é uma regra de 3. Para cada litro de oxigênio, eu consumo em torno de 5 quilocalorias. Então, eu fiz um cálculo lá que eu fiz uma atividade de 30 minutos, né? Nesses 30 minutos, eu consumi por minuto 3 litros, em 30 minutos foram 90 litros. Né? Então, durante meia hora foram 90 litros. Eu fazendo uma regra de 3, eu descubro qual foi o gasto calórico que eu tive correndo durante meia hora com esse valor absoluto. Essa é a aplicação do VO2 absoluto e VO2 relativo. Vocês já tinham visto isso? Estão vendo pela primeira vez? Relembraram? Me diga se estava claro para vocês esse conceito de VO2 máximo absoluto e relativo. Não estou ouvindo. Eu acho que em algum momento a gente viu, sim, isso. Mas vocês estavam lembrados ou não? Ficou claro para vocês agora? Agora, se a gente viu, a gente lembrou. Lembrou. Tá. Mariane, pessoal, tá? O que eu vou falar agora é comparar o comportamento tanto do VO2 absoluto como relativo ao longo da infância. Então, aqui essa informação ela é bem importante, porque ó, o VO2 máximo expresso em mililitro, acho que bioquímica 2, talvez vocês tenham visto isso, quando ele falou em metabolismo aeróbio, coisa e tal. O VO2, talvez em fisiologia, em medidas e avaliação, talvez sim também, será que não? Em medidas e avaliação, quando falava em medir VO2, coisa e tal. Medidas não, tá jóia. Então, o VO2 máximo expresso em mililitro por quilo por minuto, no sexo masculino, é virtualmente independente da idade. Ou seja, dos 8 aos 18, quando a gente vê o valor relativo, é uma curva ré, é linear assim. Daqui a pouco eu mostro o gráfico. Entre as mulheres, é até mais alto na fase pré-púbere do que durante a fase púbere ou pós-púbere. Mas por que será isso acontece? Tem a ver com as diferenças do comportamento do consumo máximo de oxigênio entre meninos e meninas. Um dos maiores consumidores de oxigênio no nosso corpo é o sistema muscular. O nosso coração absorve oxigênio? Absorve. Os nossos tecidos absorvem oxigênio? Absorve. Mas o nosso sistema muscular, principalmente durante o exercício, é que mais consome oxigênio. Para vocês terem uma ideia, eu em repouso preciso de em torno de 3,5 mililitros de oxigênio para cada quilo de peso por minuto para me manter vivo, para respirar, para o meu coração continuar batendo, para eu manter minha postura, por exemplo, sentado. Eu vou gastar em torno de 3,5 mililitros. É o que eu preciso para viver. Um maratonista em repouso vai gastar a mesma coisa, 3,5. Mas quando ele é exposto a um exercício intenso, máximo, um maratonista pode chegar a 75 mililitros de oxigênio absorvidos para cada quilo de peso por minuto. Olha, um motor sai de 3,5 para 75. É muita eficiência, né? Então, o sistema muscular é o grande responsável por esse aumento do consumo de oxigênio
dos valores de repouso para o exercício máximo. No caso dos meninos, quando eles experimentam a puberdade, o ganho de massa muscular é maior do que nas meninas. Então, uma tendência na puberdade do consumo de oxigênio dos meninos serem maiores, porque com a puberdade, a massa muscular dos meninos aumenta mais do que nas meninas. Isso dá uma diferença grande. Nas meninas, quando elas estão experimentando a puberdade, o que ocorre é aumento da massa gorda, por características reprodutivas do sexo feminino. E aí, o consumo de oxigênio com essa característica, na puberdade, ele se estabiliza ou até pode cair por conta desse aumento da massa gorda. As meninas sentem isso nos testes feitos para avaliar o VO2 máximo durante a puberdade, porque elas têm esse aumento da massa gorda, tem aumento da massa muscular, mas, em geral, é mascarado pelo aumento da massa gorda. Então, o VO2 máximo na puberdade aumenta mais nos meninos do que nas meninas. Na infância, similar. Quando entra na puberdade, dentro da adolescência, os meninos, para esse parâmetro, se destacam. Esse é o gráfico que mostra bem isso. Ó. Gente, desse lado aqui, está o comportamento do consumo de oxigênio em valores absolutos, litros por minuto. Aqui, ó, está a idade, embaixo está a idade. Deixa eu arrumar a flechinha aqui. Opa! Embaixo está a idade. Então, conforme vai crescer, conforme vai ficando mais velho, a criança vai espichando, e aí, em litros por minuto, vai ocorrer esse aumento. Esse é o aumento de VO2 absoluto, litros por minuto nos meninos, e esse aumento em litros por minuto é nas meninas. Também aumenta, mas vocês percebem que lá por volta de 12, 13 anos já começa a estabilizar. E nos meninos sempre crescendo, porque eles crescem, o tempo de crescimento vai até 18, porque começa antes, mas eles experimentam esse aumento maior do que as meninas. Quando eu divido pelo peso, aqui é o comportamento do VO2 relativo, dividido por peso. Hugo, aqui foi crescendo sempre nesse lado do slide. Foi crescendo sempre. Aqui estabiliza por quê? Porque vai crescendo aqui, porque não leva em consideração o aumento do peso corporal. Aqui, quando eu divido pelo peso corporal, então, com 5 anos tinha 30 quilos, com 6, 40. Quando eu vou dividindo, ó, há praticamente uma estabilização do comportamento do VO2 dos 5 aos 18 anos nos meninos. Nas meninas, uma tendência, inclusive, em cair, porque quando elas entram na puberdade, ocorre aumento de massa gorda que prejudica um pouco o comportamento do VO2 nas meninas, com exceção da natação. Na natação, o desempenho não é prejudicado porque a massa gorda não prejudica o desempenho. A massa gorda, inclusive, ajuda na flutuabilidade. E como elas ganham massa muscular, volto a dizer, é muito comum, entre 10 e 12 anos, meninas na natação, quando competem com os meninos, é natural elas ganharem, porque elas provavelmente se encontram em fase púbere, competem com os meninos em fase pré-púbere. As meninas ganham massa muscular na fase púbere, ganham massa gorda, mas na natação essa massa gorda não atrapalha tanto no deslocamento. Então, elas não sentem tanto os efeitos da puberdade aumentando massa gorda no esporte natação. Interessante isso, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma experiência? Alguém já ganhou dos meninos entre 10 e 12 anos? Posso seguir? Vocês estão mais quietos hoje que o normal. Aqui é um outro gráfico que mostra o comportamento da massa magra. Ó. A massa magra nos meninos aumenta muito mais do que nas meninas. Tá certo que massa magra aqui não envolve só massa muscular, envolve vísceras, envolve
uma série de tecidos fora gordura, vísceras, músculos e ossos. Nos meninos, o ganho é muito maior do que nas meninas. E com relação à massa gorda, aí é o contrário, as meninas têm um aumento superior aos meninos. Por isso, o comportamento do consumo de oxigênio é diferente entre meninos e meninas. Tem a ver com as características de gênero. Ok, gente, posso seguir? Tem alguém aí? Vocês estão me acompanhando? Ô, Bruno, acho que dá para seguir. Beleza, Bruno, obrigado. Por um momento eu achei que estava falando sozinho, que tinha caído, começou a bater o desespero. Obrigado, João Vitor, valeu. Vocês estão em pique de feriado ainda ou não? Ou de fumaça? Um pouco, todo mundo defumado. Tá certo, então. Então vamos lá. É bem esse o termo, Bruno, tá certo. Bom, eu quero agora, é um assunto legal também, já estou indo para o finalmente da aula, não quero cansá-los. Bom, se criança tem, durante a infância, um metabolismo aeróbio legal, né? Por que será que elas vão ter um bom desempenho em provas de média e longa distância? Eu parei agora para pensar, porque eu fiz uma pequena confusão entre as aulas. Hoje, na próxima aula que eu vou dar às 4, só para eu vou contextualizar, porque eu falei que ia dar uma informação, mas a informação que eu iria dar é na adolescência. Olha que louco que eu estou ficando. Mas eu vou dar para vocês. Na adolescência, hoje, eu vou comentar especificamente sobre crescimento durante a puberdade. Falo assim, mais específico sobre os atores que lidam com esse crescimento. E aí, na disciplina de adolescência, eu iria falar que, na infância, o crescimento se dá por conta do eixo GH e GF, que são os dois hormônios ligados ao crescimento estatural, mas na infância o crescimento também está relacionado com uma influência da tireoide, produzindo dois hormônios chamados T3 e T4. Eu iria falar isso hoje na infância. E, desculpe, eu vou falar isso hoje na adolescência. Mas por que você está falando então aqui? Porque essa característica aqui, ó, maior número, tamanho e área superficial da membrana mitocondrial, muito provavelmente tem a ver na infância com o funcionamento da tireoide e a ação dos hormônios T3 e T4. Por quê? Porque esses hormônios, eles atuam na infância para promover a biogênese mitocondrial. Olha que legal, o que é esse termo uspiano? Biogênese mitocondrial. Nada mais é do que o aumento do crescimento, o aumento do número de mitocôndrias no nosso corpo. Ah, e por que será que é preciso aumentar mitocôndrias na infância? Lembra que durante a infância nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. E aí eu não me apego tanto ao sistema, ao crescimento estatural, mas a um processo de desenvolvimento mais amplo. Por exemplo, o sistema nervoso está promovendo a mielinização dos seus axônios, está melhorando a propagação do impulso nervoso, está favorecendo o aprendizado de novas habilidades. Tudo isso precisa de energia. E aonde é a maior produção de energia do nosso corpo? Onde é a indústria de energia, a fábrica de energia? As mitocôndrias. Criança precisa dessa fábrica muito, porque ela não para, ela precisa de energia. Quem favorece isso? T3 e T4, produzido pela tireoide. E muito provavelmente é a ação desses hormônios que estão relacionados com esse maior número, tamanho e área superficial mitocondrial. Eu vou falar disso hoje à tarde na adolescência, mas engraçado, eu não iria falar na infância, mas eu preciso retomar isso para fechar a linha de raciocínio. Tudo bem, gente? Posso seguir agora no assunto que eu teria que falar? Crianças, por ter um metabolismo aeróbio bom, como eu falei para vocês, que tem a ver com maior concentração de mioglobina na célula muscular, que armazena oxigênio, maior quantidade, maior número, tamanho e área superficial de mitocôndria,
maior atividade enzimática oxidativa, que favorece uma maior diferença arteriovenosa de oxigênio, uma maior capacidade de absorver oxigênio em nível muscular, que faz com que o metabolismo aeróbio dela seja eficiente. Com tudo isso, será que criança vai ter um bom desempenho em provas de média e longa duração? Será que uma criança de 8, 10 anos poderia ganhar uma prova de rua de 5 ou 10 quilômetros? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Opinião mesmo. Não precisa ter medo de errar. Pode falar algo, eu acho. Agora é a hora de achar. Quando terminar a aula, aí a gente vai ter que falar com certeza. Mas agora pode dizer o que vocês acham. Ninguém está a fim de chutar? Bom, eu acho que não, porque você mesmo já comentou que elas têm um fator limitante, não, desse caso agora não da questão energética em si, mas daquela de recrutamento de unidades motoras, né? Então, a limitação dela pode ser mais em relação a fatores periféricos, no caso muscular, do que centrais, de cardiorrespiratório, por exemplo. Matou, João, matou muito bem. É um dos motivos. É a menor capacidade de recrutamento de unidade motora. Muito bom. Antes de eu falar dessa variável, tem essa também. São duas variáveis, João. Você matou a questão de menor coordenação intermuscular, menor capacidade de recrutamento de unidade motora. Tem a ver com questões periféricas, sim, mas questões neurais. Mas tem a ver com isso também, João Vitor e pessoal. Olha só, crianças, quando estão correndo, têm uma frequência de passada maior. Na contagem das passadas é maior. Por que isso? Porque elas têm um comprimento de pernas, comprimento de membros inferiores menor. Então, se você colocar um adulto para correr junto com uma criança, enquanto o adulto dá uma passada, uma criança talvez tenha que dar 2 ou 3 para acompanhar o adulto. Então, as crianças, comparado com os adultos em provas de média e longa duração, têm uma menor economia de corrida e, portanto, um menor desempenho de corrida por questões de menor eficiência mecânica. Crianças, para acompanhar um adulto, têm um gasto de energia maior, porque elas têm pernas menores e tem que ter um número de frequência de passada maior. Quer que eu dê um exemplo? Já viu um cara baixinho e um cara alto andando na esteira na mesma velocidade? Vou colocar aí 5 km por hora, 6 km por hora. Você pega um cara de 1,90 m, ele bobear caminhando, ele consegue manter o ritmo a 6 km por hora, que a passada dele é ampla, porque ele tem pernão. Você coloca um baixinho, ele vai ter que correr a 6 km por hora, porque a amplitude da passada é menor, porque os membros inferiores são menores. É o que acontece com a criança. Então, nesse ponto de vista, apesar dos valores de consumo de oxigênio relativo serem semelhantes entre crianças, adolescentes e adultos, o Baror, que é um importante pesquisador dessa variável, ele tem um estudo que mostra que dos 8 aos 30 anos os valores relativos são muito semelhantes. As crianças não vão ter um bom desempenho, em parte por conta de uma menor eficiência mecânica, em função de ter um comprimento de membro inferior menor do que os adolescentes e os adultos. Esse é o motivo. Para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem uma criança de 5 anos e um adolescente de 17 anos para se deslocar a 10 km por hora numa esteira, a criança vai ter um custo de consumo de oxigênio, em média, 8 mililitros maior do que a de um adolescente de 17 anos. O gasto dela é muito maior, porque ela tem que correr muito mais para acompanhar os 10 km por hora. E o outro motivo é o que o João Vitor falou. Adolescentes podem realizar a mesma tarefa motora com economia de aproximadamente 20% do consumo de oxigênio em comparação com as crianças. Perdão, ainda não é esse slide. É o próximo que é parecido, tá? Então, olha só, crianças, quando correm com 5 anos, têm um excesso de custo de consumo de oxigênio de 37%. Com 7, 26%.
com 9%, 19%. Ou seja, conforme elas vão ficando mais velhas, elas vão crescendo, aumentando o comprimento de membros inferiores e diminuindo um pouco esse custo de acompanhar um adulto. Ok, gente? E o outro motivo, agora sim, eu errei no slide, é o que disse o João Vitor. Ó. Crianças de 7, 8 anos de idade ainda não têm, e mais novas ainda mais, não têm um bom controle neuromotor favorável para sincronizar a ação entre grupos musculares agonistas e antagonistas. Isso vai melhorando conforme elas vão crescendo. Então, esse é um outro fator que diminui a eficiência mecânica e implica diretamente no desempenho em provas de média e longa duração. Então, apesar delas terem uma boa condição cardiorrespiratória comparado a adolescentes e adultos, não vão ter um bom desempenho em provas de média e longa duração por esses dois fatores. Gente, eu não gosto de parar nessa informação. Qual que é a aplicação prática disso que eu falei para vocês? Eu vou dar um exemplo real de trabalho. Imagina que vocês têm um casal, que vocês hoje são formados e atendem esse casal como personal. E eles gostam de correr e participar de provas de rua. E um dia eles vão perguntar assim, Hugo, nosso filho de 10 anos gosta de acompanhar a gente nas provas de rua, coisa e tal. Tem algum problema? A resposta para essa questão, baseada no que eu passei para vocês, é o seguinte: olha, na prática, não tem problema, desde que vocês, adultos, os pais, acompanhem o ritmo da criança. E não façam que a criança tente acompanhar o ritmo de vocês. Porque se o filho de 10 anos tentar acompanhar o ritmo dos pais, vai ser muito desgastante para essa criança. Mas se os pais acompanharem o ritmo dela, ela pode fazer com uma certa tranquilidade por conta das vantagens que ela tem com relação ao metabolismo aeróbio. É claro que vai atrapalhar a participação dos adultos. Mas se eles quiserem levar o filho e não comprometer a integridade física, eles precisam acompanhar o ritmo da criança. Ele é capaz, talvez, de correr os 5 quilômetros, mas tem que ser no ritmo dela, não tentar acompanhar o ritmo do pai e da mãe, que tem uma passada maior e que tem uma capacidade de coordenar agonista e antagonista maior do que a criança, que faz com que os pais tenham uma melhor eficiência mecânica. E a atividade para os pais seja menos desgastante do que para as crianças. Ficou claro isso para vocês, gente? Ficou? Era essa a informação que eu queria dar para você. Esse último gráfico, deixa eu ver, o último gráfico, ele é interessante, porque é o gráfico que deu tudo errado na minha dissertação em tese. Olha só, até agora, eu mostrei um gráfico que é uma tendência do crescimento de membros inferiores, do desempenho melhorar em provas de média e longa duração, conforme fica mais velho. Eu fiz um teste na época que eu usei na minha dissertação de mestrado, um teste de 5 minutos, e o objetivo do teste era ver qual era a distância percorrida em 5 minutos. No caso aqui, não foi com crianças, foi com adolescentes, com 15, 16, 17, 18 anos. A ideia que eu esperava é que, conforme ele fica mais velho, melhorasse esse desempenho em 5 minutos. Então, a reta deveria ser assim, e não assim. Deu completamente diferente do que é preconizado pela fisiologia do exercício. Eu falei, meu Deus do céu, naquela hora que você fala, só acontece comigo, né? Mas eu gosto desse gráfico, ficou muito rico para mostrar o seguinte: tem o comportamento fisiológico das variáveis, como essa, que envolve a capacidade de percorrer a maior distância, que infere sobre condição cardiorrespiratória.
em 5 minutos, quem correr a maior distância infere-se que tem uma melhor condição cardiorrespiratória, uma melhor técnica de corrida, são essas variáveis. Então, eu esperava que, conforme ficasse mais velho, aumentava a capacidade de percorrer uma maior distância em 5 minutos. Por que teve esse comportamento? Não foi uma influência fisiológica, muito provavelmente foi uma influência cultural. Esses meninos faziam parte, na época, do ensino médio. E, na época, estavam se preparando para vestibular. E, quando isso ocorre, os adolescentes se afastam da prática de atividade física. E, por uma questão cultural, isso comprometeu o consumo, o desempenho em provas de média e longa duração, indo contrário ao que preconiza a literatura com relação a crescimento e desenvolvimento e comportamento do desempenho em provas de média e longa duração em criança e adolescente. Para vocês terem uma ideia, aqui eu não consegui mostrar diferença significativa porque o N era pequeno, mas a cada ano mais velho, aumentava o percentual de gordura. Cada ano passado, os adolescentes aqui apresentavam uma maior sobrepeso. Eu não consegui diferença significativa na minha dissertação do que eu estou afirmando aqui, porque o N é pequeno, mas muito provavelmente, se o N fosse maior, eu teria mostrado que a cada ano mais velho, maior era o percentual de gordura. E isso é uma influência cultural e não fisiológica. Ficou claro para vocês essas minhas colocações? E era isso que eu queria conversar com vocês. Na aula anterior, o comportamento do metabolismo aeróbio baseado no VO2 máximo pela equação de Fick. E nessa aula, mostrar o comportamento do VO2 máximo, tanto valores absolutos como relativos, ao longo da infância, entrando na adolescência, e depois discutir com vocês sobre, apesar de ter o metabolismo aeróbio, como é o desempenho em provas de média e longa duração. Não acompanha a eficiência do metabolismo aeróbio por conta de menor eficiência mecânica e menor coordenação intra e intermuscular. Ok, gente? Pelo amor de Deus, respondam. Aqui a Yara fez uma pergunta. Deixa eu ler, Yara, a tua pergunta. Professor, caso o resultado fosse esperado, seria de adolescentes que não estariam na época do vestibular? Cuidado, Yara, cuidado assim. Aqui eu falei do vestibular, mas como algo que afastou os alunos da prática regular. Então, o problema não é o vestibular, o problema é o afastamento da prática regular de exercícios físicos, tá? Se eles tivessem época de vestibular, mas culturalmente a escola e a família estimulasse para que eles mantivessem a prática regular, isso provavelmente não teria acontecido. Então, a culpa não é o vestibular, a culpa é o afastamento da prática regular. Se eles estivessem preparando para o vestibular e não tivessem se afastado, aí sim, destreino, Giovanni, exatamente, ocorreu um processo de destreino ao longo dos anos aqui. Isso é muito importante. Ótimo, Yara. E, as perguntas são importantes para que fique a coisa bem clara. Então, eu preciso da pergunta de vocês, tá joia? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estou cumprindo a palavra, procurando dar aulas que levem de 45 minutos a 1 hora, o assunto concentrado, mais focado, para que vocês não percam tanto o foco. Na frente do celular ou do computador é mais fácil a gente distrair, por isso eu estou querendo concentrar num assunto, num tempo mais curto, para que vocês possam aproveitar. E eu percebi que isso ajuda muito. Oi, Luiz Guilherme, pode falar. Hugo, tá me ouvindo? Dá para me ouvir? Eu estou te ouvindo. Tá. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tá. Só uma pergunta em relação
Por exemplo, uma criança de categoria de base de X modalidade aí, qualquer uma, que ainda não chegou na puberdade, mas que talvez os treinadores enxergam essa criança, seja de teste físico que faz com ela, como uma possível potência, assim, vamos se dizer. Mas quando chega a puberdade assim, ela chega a piorar os testes, chega a piorar o desempenho. Isso pode acontecer por diversos outros fatores também, que aí acaba podendo deixá-la de lado. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Imagina o seguinte: você tem uma criança ativa, fazia teste nas categorias de base, ia bem, e aí na puberdade tem vários motivos para explicar uma piora em desempenho durante a puberdade. Luiz Guilherme, eu tenho que te falar que durante a puberdade, em meninos, é mais natural ver uma melhora de desempenho do que uma piora, principalmente nas questões relacionadas à força. Porque é tão forte a influência hormonal na puberdade sobre o ganho de massa muscular, que mesmo parado, os meninos ficam mais fortes. Mesmo parado jogando videogame, durante a puberdade, a ação da testosterona ela é tão forte que os meninos ganham massa muscular e ganham força mesmo afastados da prática. Então, durante a puberdade, é mais natural melhorar o desempenho em testes de força. Durante a puberdade, pode ocorrer piora em testes que envolvem o metabolismo aeróbio? Pode. E aí tem uma série de motivos. Desde fisiológicos, por exemplo, engordou, como culturais, comportamentais, como, Hugo? Começou tão pequeno e treinou sério desde cedo, que chegou na puberdade, ficou saturado, não aguenta mais. Então quer matar treino, não se dedica, não consegue se comprometer, porque está saturado disso tudo. Então é um motivo para verificar a perda de desempenho durante a puberdade. Tá joia, Luiz Guilherme? É natural isso. Agora, tem uma coisa, tá? Uma outra pergunta que vocês podem fazer. E eu posso estimular trabalhos aeróbios para pré-pubres, para criança? Posso. Quando eu trabalhei na natação com as equipes Mirim, Petis, a gente fazia trabalho aeróbico, por exemplo, tiros de 300, 400. As crianças não gostam, porque é chato. O que a gente fazia era conscientizar da importância. Porque o trabalho na fase pré-pública, de certa forma, favorece que lá na frente elas tenham uma capacidade maior de assimilar intensidades mais intensas. Então, quando trabalhar com crianças, alertar da importância desse trabalho, mas ainda reforço, pelas características que eu comentei com vocês, sobre metabolismo aeróbio e metabolismo anaeróbio, tá? O trabalho intermitente é o mais adequado. O que é o trabalho intermitente? Que mescla na sua execução atividades de alta intensidade e baixa intensidade, que envolva sistema de fosfagênios e sistema oxidativo. Tá joia, pessoal? Ok? Na próxima aula, terça-feira, agora eu estou olhando aqui, agora eu acertei o passo de vocês. Obrigado, Luiz Guilherme. A ideia é essa, sabe? Tentar focar no assunto, não ter muita variedade de assuntos para que a gente possa discutir e ter uma aplicação prática dessas informações. Agora, eu acertei o nosso cronograma aqui. Na próxima terça, eu vou fazer a comparação entre crianças e adultos com relação a todas essas características que eu falei. É quase que um resumão disso tudo. Tá joia? Beleza, gente.